Acordei hoje às 3 da manhã com o coração acelerado. Não era a primeira vez. Eram as contas chegando, a solidão batendo na porta, o peso de carregar tudo sozinho me asfixiando lentamente. Eu estava quebrado, completamente quebrado. Tentei tudo: terapia, meditação, ambição desenfreada, relacionamentos que não funcionavam, mas era como tentar encher um copo que tinha um buraco no fundo. Sempre vazio, sempre faltando algo. E se você está aqui, aposto que sabe exatamente o que estou falando. Sabe aquela sensação de que está correndo em uma esteira infinita, suando, cansado, mas não chegando a lugar nenhum? Os boletos não param de chegar. Os relacionamentos se desgastam. A promoção que você tanto esperava foi para outra pessoa. Você dorme ruim, acorda pior e ao meio-dia já está esgotado. E o pior, você sabe que deveria estar melhor. Você tem habilidades, tem vontade, tem até fé, mas algo está faltando. É como tentar ligar um carro com o tanque vazio. Você gira a chave, ouve o motor, mas ele não arranca. Você está vivendo uma vida de motor desligado. Mas aqui está o divisor de águas. O que vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar isso completamente. Existem 9 milagres espirituais que começam quando você realmente prioriza Deus. Não aquele priorizar de domingo, não aquela religião de fachada, mas aquele prioritário profundo que reordena tudo. Se inscreva no canal agora, porque a próxima revelação pode ser a chave que você procurava há anos. Confie em mim nessa jornada. Primeiro milagre, o milagre da clareza blindada. Eu não dormia direito há anos. Minha mente era um caos absoluto. Vozes competindo por atenção. Instagram, meu chefe gritando, minha família cobrando, minhas expectativas me sufocando até não conseguir respirar. Era barulho, puro barulho, constantemente. Acordava cansado mesmo tendo dormido 8 horas, até que algo mudou profundamente em mim. Quando comecei a colocar Deus em primeiro lugar, a primeira coisa que fiz foi sentar-me antes de checar qualquer coisa, antes do celular, antes do e-mail, antes de tudo, e simplesmente perguntei: Deus, o que você quer que eu faça hoje? Não foi uma oração elaborada, foi uma conversa honesta, e a resposta não veio como uma voz trovejante, veio como uma sensação clara, uma direção quase magnética. Comecei a fazer isso todos os dias. Acordava cedo, fazia uma pausa de 20 minutos antes de ligar o celular e deixava que Deus reorganizasse minhas prioridades antes do mundo me desorganizasse. Parecia simples demais para funcionar, mas funcionou. O caos começou a se organizar sozinho, como se alguém estivesse colocando ordem no meu pensamento. Não é mágica. É reorganização espiritual profunda. Meu cérebro, que antes estava dividido entre 1000 vozes, encontrou uma frequência única porque eu havia dado permissão para uma voz ser ouvida acima de todas as outras. E essa frequência é tão poderosa que tudo que não está alinhado simplesmente desaparece do seu radar. As prioridades que antes pareciam iguais em importância se hierarquizam naturalmente quando você as filtra através de uma pergunta simples. Isso glorifica a Deus? O urgente se separa do importante. É você. Você respira de verdade. Pela primeira vez em anos você consegue respirar sem aquele nó no peito. Aquela sensação de estar perdido desaparece lentamente, mas certamente. Você não apenas trabalha, você trabalha com propósito real, porque cada ação está conectada a alguém maior. A confusão que reinava em sua mente agora é silêncio estratégico, é paz. Seus pensamentos ganham peso, suas ações ganham direção. Eu acordei cedo sem alarme porque queria estar com Deus antes do mundo me roubar. Isso não é disciplina forçada, é alinhamento genuíno com algo maior que você. Segundo milagre. O milagre da ansiedade desmantelada. Meu coração acelerava sem motivo. Acordava com o peito apertado como se houvesse um peso gigante sobre mim. Vivia com medo. Medo de perder meu emprego, medo de estar envelhecendo sem nada para mostrar, medo de não ser suficiente para ninguém. A ansiedade era minha companheira constante, aquela voz que nunca descansava. Tentei tudo o que pude. Medicamentos que deixavam meu corpo pesado,
Terapia que era cara demais, técnicas de respiração que funcionavam por 5 minutos. Nada funcionava de verdade. Até que entendi algo que mudou tudo. Eu não estava sozinho carregando essa montanha impossível. Comecei a fazer algo radical. Toda vez que a ansiedade batia, em vez de tentar controlar meu corpo através de respiração, eu parava e dizia literalmente em voz alta: Deus, eu entrego isso para você. Parecia estranho no início. Parecia que eu estava apenas falando ao ar. Mas havia uma diferença fundamental. Eu não estava mais tentando resolver sozinho. Eu estava delegando. Começava a contar para Deus como se estivesse falando para um amigo. Explicava meu medo. Explicava por que estava ansioso e então deixava cair. Deixava sair da minha mente. É como se transferisse o peso para as costas de alguém que é infinitamente mais forte do que eu. Quando comecei a realmente entregar, não apenas com palavras bonitas, mas com ação concreta, com escolhas diárias, com entrega genuína, meu sistema nervoso sentiu a diferença. É como se um peso de 50 quilos saísse dos meus ombros enquanto eu dormia profundamente. Não é que os problemas desapareçam magicamente, é que você deixa de ser a solução. Deus é. E essa verdade ressoa em cada célula do seu corpo, tranquilizando você de dentro para fora. Hoje, acordo e consigo respirar. Meus dias não são perfeitos, longe disso, mas a paz que tenho agora é implacável, é constante. Nada consegue roubá-la porque ela não vem de mim. Terceiro milagre. O milagre das decisões que não se arrependem. Quantas vezes tomei decisão errada que me custou caro? Aquele cara que achei que era o certo e quase destruiu minha vida completamente. O investimento que perdi tudo. O trabalho que aceitei por desespero e que me roubou 2 anos. A maioria dessas tragédias começou com uma única escolha feita no escuro, pela emoção pura, pelo ego ferido. Eu decidia pela pressa, pela urgência, pelo medo de ficar para trás. Quando comecei a colocar Deus no centro, desenvolvi um hábito que parecia absurdo. Eu deixei de decidir na hora. Toda decisão importante, eu marcava um prazo de 3 dias. Nos primeiros 3 dias, eu orava especificamente sobre aquela decisão. Não pedia para Deus me dar a resposta mastigada. Pedia para que Ele me mostrasse a sabedoria que eu precisava. Lia trechos da Bíblia que pareciam dirigidos especificamente para aquele momento. Conversava com pessoas maduras espiritualmente. Buscava sinais. E sabe o que acontecia? No 3º dia, a resposta era óbvia. Não era confusa. Era cristalina. Como se Deus estivesse sussurrando a direção o tempo todo, mas eu precisava ficar quieto o suficiente para ouvir. Aquela voz interna que eu ignorava por anos, ela ficou mais clara quando eu dei espaço para ela. E quando comecei a seguir essa voz sussurrante, as portas se abriram de formas que eu nunca imaginaria possível. Hoje, de 10 decisões, talvez uma seja errada. E quando erro, aprendo em dias o que antes levava meses. Minha vida deixou de ser um campo minado. Virou um caminho iluminado, onde posso ver onde estou pisando. Cada passo é confiante, porque não é apenas meu passo. 4º milagre. O milagre do filtro de relacionamentos. Meus amigos começaram a mudar quando eu mudei. Não porque eles eram maus, simplesmente porque meu padrão de aceitação subiu de nível significativamente. Eu me tornei mais paciente com quem crescia comigo genuinamente e mais seletivo com quem queria apenas consumir minha energia sem dar nada de valor. Essa foi uma das mudanças mais visíveis e profundamente dolorosas. Quando coloquei Deus em primeiro lugar, algo estranho começou a acontecer. Eu não conseguia mais fingir com as pessoas. Se uma amizade não era real, meu corpo inteiro sentia. Comecei a fazer uma coisa que ninguém me pediu. Comecei a orar pelas minhas amizades especificamente. Pedia para Deus me mostrar quem realmente valia a pena, quem estava em minha vida para crescer junto e quem estava apenas passando. E então, aqui está a parte misteriosa. Deus não me disse para cortar ninguém. Ele simplesmente parou de me colocar em contato frequente com as pessoas que não serviam. As conversas começavam a se espaçar naturalmente. Os encontros ficavam raros. Era como se uma força invisível
estivesse separando o trigo do joio sem que eu precisasse fazer nada dramático. Relacionamentos tóxicos naturalmente morreram. Não foi drama. Não foi eu sendo duro. Foi que simplesmente não conseguia mais estar onde a energia era pesada. É como se eu tivesse mudado de frequência e as pessoas que vibravam embaixo automaticamente caíram para trás. E sim, dói terrível. Perdi amizades que duravam anos, mas a dor de sair é nada comparada ao alívio que vem depois. Relacionamentos reais começaram a florescer naturalmente. Amizades que valem a pena se aprofundaram. Descobri quem realmente me amava. A clareza é dolorosa, mas absolutamente libertadora. Hoje meu círculo é pequeno, mas é verdadeiro. Quinto milagre. O milagre da identidade inabalável. Eu era um camaleão perfeito. Mudava de cor para cada pessoa que encontrava. Com minha mãe, era um jeito. Com meu chefe, era outro. Nas redes sociais, era alguém totalmente diferente. Quantas vezes mordi minha língua por medo? Quantas vezes abaixei a cabeça quando deveria ter levantado? Quantas vezes neguei o que realmente pensava? Era exaustivo ser tantas pessoas ao mesmo tempo. Quando entendi que minha identidade vem de Deus, não da opinião de ninguém, algo mudou radicalmente. Eu passei a fazer algo que parecia loucura. Comecei a conversar com Deus sobre quem eu era realmente. Perguntei: quem você diz que eu sou? E depois fiz algo ainda mais inusitado. Comecei a escrever as respostas. Escrevi num caderno frases como: sou amado de Deus, sou escolhido, minha vida tem propósito, sou o suficiente. Não eram afirmações vazias. Eram declarações baseadas em quem Deus disse que eu era. Todas as manhãs, antes de interagir com alguém, eu lia aquelas palavras. Eu permitia que elas penetrassem minha mente. E então saía. Comecei a notar que críticas que antes me quebravam, agora apenas trespassavam. Elogios que antes me inflavam, agora apenas me deixavam grato. Parei de buscar validação porque soube de quem eu era. E essa certeza é tão poderosa que as pessoas sentem quando você chega numa sala. Você não está tentando ser alguém. Você simplesmente é. Sua segurança não oscila com o humor de ninguém. Caminho com uma confiança que desafia a explicação. É como se eu tivesse finalmente encontrado meu lugar no universo. Sexto milagre. O milagre da disciplina, que flui. Antes, disciplina era uma palavra que eu odiava. Para mim era sinônimo de sacrifício, negação, sofrimento. Acordar cedo era tortura. Trabalhar duro era escravidão. Abrir mão de coisas era morte. Mas existe uma disciplina diferente. Aquela que vem não do medo de consequências, mas da vontade de honrar algo maior que você. Quando Deus se tornou meu centro, tudo mudou porque eu mudei minha razão. Antes eu acordava cedo porque tinha que. Agora acordo cedo porque tenho um encontro marcado. Uma conversa com Deus que é mais importante que dormir mais uma hora. Comecei a ver meu dia inteiro diferente. Não era mais tenho que trabalhar. Era estou servindo a Deus através do meu trabalho. Não era tenho que exercitar. Era estou honrando o templo que Deus me deu. Aquela mudança de narrativa foi tudo. Quando você muda o porquê, o como se torna fácil. A disciplina deixou de ser uma corrente no meu pé e virou uma escolha alegre porque ela não era para mim. Era para honrar alguém que amo. Essa mudança sutil transformou tudo. Meu desempenho subiu, mas sem esgotamento. Mais consistência, menos força de vontade sofrida. Menos luta interna. Meu corpo responde. Minha mente coopera. Minha alma vibra. É como se a disciplina tivesse se tornado uma extensão natural do meu ser. Sétimo milagre. O milagre da reescrita de trauma. Meu passado me definia completamente. Aquele erro que cometi aos 20 anos sussurrava que eu não merecia felicidade. Aquela rejeição ainda dizia que não era suficiente. Aquela perda me convencia de que algo ruim sempre viria. Carregava meu trauma como uma mochila pesada todos os dias. Mas quando realmente coloquei Deus em primeiro lugar, fiz algo que parecia impossível. Passei a conversar com Deus sobre meu trauma. Não para que Ele o apagasse magicamente, mas para que Ele me mostrasse o propósito nele.
Comecei a orar assim: Deus, o que você quer fazer através dessa dor? E então recebi algo inesperado: revelações. Entendi que aquele erro me ensinou humildade. Aquela rejeição me ensinou a não depender de aprovação externa. Aquela perda me ensinou compaixão. Deus não removeu meu trauma. Ele o transformou em sabedoria. Comecei a usar minhas feridas para curar outras pessoas. Quando alguém chegava dizendo que tinha medo de não ser suficiente, eu podia olhar nos olhos dela e dizer: eu também senti isso. Aqui está como descobri que era. Minhas cicatrizes viraram evidência de poder de Deus. Não apenas sobrevivi ao meu passado, prosperei através dele. Minhas feridas viraram talentos. Minhas cicatrizes viraram histórias de esperança que curam outras pessoas. 8º milagre. O milagre da provisão inesperada. Existe um versículo antigo que diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando li isso, ri. Pensei que era ingenuidade espiritual, mas depois aconteceram coisas que não conseguia explicar. Comecei a aplicar esse versículo literalmente. Coloquei Deus em primeiro lugar financeiramente. Isso significava uma coisa radical: começar a dizimar, a dar a primeira parte do meu ganho para Deus, em vez de guardar tudo para mim. Parecia suicida financeiro. Eu tinha contas, mas fiz mesmo assim. E algo bizarro começou a acontecer. Deixei um emprego que destruía minha alma e em uma semana surgiu algo melhor. Decidi compartilhar com alguém que precisava quando eu mesmo estava apertado e recebi mais do que tinha dado. Segui o que Deus sussurrava no meu coração sobre um projeto, mesmo sem garantias financeiras, e portas se abriram. Não virei milionário. Estou te falando que tenho o que preciso, quando preciso, da forma que preciso. Quanto mais entrego, mais recebo. Quanto mais compartilho, mais tenho. É matemática espiritual. Minhas contas começaram a bater de forma orgânica. Minhas oportunidades se multiplicaram. Minha abundância deixou de ser sonho e virou realidade tangível. É como se o universo tivesse começado a trabalhar a meu favor, porque eu estava alinhado com seu Criador. 9º milagre. O milagre da eternidade em perspectiva. Aquele problema que me deixava acordado às 3 da manhã, num horizonte de eternidade, é poeira. Aquele sonho impossível, num universo criado por Deus, é viável. Essa mudança de perspectiva é silenciosa, mas transformadora. Quando coloquei Deus em primeiro lugar, comecei a fazer algo que mudou meu olhar. Comecei a pensar em gerações. Toda decisão que tomo agora pergunto: como isso afetará meus filhos e os filhos deles? Parei de viver para a satisfação imediata. Comecei a viver para legado duradouro. Sem que ninguém me pedisse, passei a escrever cartas para meus filhos sobre o que aprendi, sobre quem sou em Deus, sobre verdades que descobri. Parei de aceitar relacionamentos que eram apenas para diversão e comecei a buscar alguém que pudesse ser parceira em propósito eterno. Parei de fazer escolhas profissionais apenas por dinheiro e comecei a buscar trabalho que deixasse um impacto duradouro. É como se pudesse ver através do tempo com clareza. Não estou apenas vivendo, estou transcendendo. Minhas prioridades ganharam peso eterno. Minha vida ganhou significado infinito, e isso muda absolutamente tudo. Agora é com você. Se inscreva no canal e deixe nos comentários: qual foi sua experiência ao colocar Deus em primeiro lugar? Como sua vida mudou? Qual transformação você viu? Seus irmãos precisam ouvir seu testemunho. A fé de um desperta a fé de outro. Se você viveu algo parecido, fale sobre isso. Seu testemunho é uma semente poderosa que pode mudar vidas completamente. Não subestime o poder da sua jornada pessoal. Quando você conta sua história com vulnerabilidade autêntica e verdade genuína, você dá permissão para outros fazerem o mesmo. Você quebra o silêncio da vergonha. Você acende a chama da esperança. Somos mais fortes juntos. Somos mais resilientes quando sabemos que não estamos sozinhos nessa luta. Sua história importa profundamente. Sua voz importa. Seu testemunho é absolutamente necessário. A partir de hoje,
Deus será o centro da minha vida. Não é uma afirmação vazia, dita de forma mecânica. É uma declaração poderosa. É uma decisão que redefine tudo. É um ponto de virada que reorganiza sua existência inteira. A partir deste momento, suas prioridades se reorganizam naturalmente, sem esforço forçado. Seus medos perdem gradualmente o poder que tinham sobre você. Sua vida ganha propósito real e profundo que você sempre procurou. O que começa com essa entrega genuína não termina em vitória temporária que desaparece. Não termina em sucesso vazio que deixa você ainda mais vazio por dentro. Termina em paz genuína. Termina em abundância autêntica. Termina em você sendo quem foi criado para ser desde o princípio. Não é mágica ou ilusão. Não é fingimento ou engano. É matemática divina pura. E você acabou de resolver a equação que faltava na sua vida.